Olá, tudo bem com você? Mais um episódio aqui do Léo Santos Podcast, mais um episódio para falar um pouquinho sobre as minhas experiências, alguns insights que eu adquiri ao longo da minha trajetória nos últimos anos, um pouquinho do aprendizado que eu tive, um pouquinho daquilo que eu tenho visto no mercado, que eu tenho visto nas empresas, que eu tenho ouvido as pessoas fazerem, trabalharem, atuarem. Tudo isso para que a gente possa ampliar nosso repertório, nosso conhecimento e tomar decisões bastante acertadas no ambiente empresarial. Como eu mencionei, nesses últimos 12 anos, eu faço parte de uma empresa de auditoria e consultoria, e a gente roda o Brasil inteiro com clientes de diversas naturezas, de diversos tamanhos, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, empresas cuja sociedade é administrada pela família fundadora, outras que não são, que já estão administradas por profissionais independentes, ou pela família, mas que essa família foi preparada para administrar os seus negócios de maneira sofisticada. E durante essa trajetória eu entendi que existem de fato dois grupos de empresa. A empresa que vai ter muito sucesso e a empresa que acha que vai ter muito sucesso. A empresa que vai ter muito sucesso é aquela empresa que, independente se ela é de origem familiar ou não, ela busca incansavelmente ter sofisticação nas suas áreas de suporte e nas suas áreas de negócio. Nas áreas de suporte, na área de contabilidade, na área financeira, na área tributária, áreas que são necessárias para o funcionamento da empresa, mas que não necessariamente gera resultado para o negócio. Embora no Brasil, ter uma boa estrutura contábil, ter uma sofisticação tributária, pode sim garantir resultado financeiro para o teu negócio. Por isso que CFOs no Brasil, com conhecimentos contábeis, tributários, de controladoria, são tão bem valorizados. São profissionais altamente estratégicos. Mas essas empresas que realmente vão ter muito sucesso, que buscam muito sucesso, elas também buscam a sofisticação lá na ponta. A experiência para o seu cliente, o prazo de entrega, a qualidade do seu produto ou do seu serviço, a reputação da sua marca, a experiência que envolve toda a relação de compra com aquela marca, ela é trabalhada de maneira intencional para que os clientes gostem e nunca mais larguem a relação com aquele cliente. Então, até mesmo se tiver problemas com aquela marca por algum motivo, essas marcas sofisticadas, elas tendem a ter processos de correção deste problema de uma maneira muito agradável, recompensatória, compensando esse problema que teve. Mas existem empresas que não buscam sofisticação. E aí, de fato, eu posso te dizer que a maioria são de origem familiar. Porque no Brasil, mais de 90% das empresas são de origem familiar, segundo os dados do Sebrae. E as empresas familiares, geralmente, elas têm uma característica que está relacionada ao empreendedor. O empreendedor é o sujeito que tem uma ideia ou um conjunto de ideias e ele bota isso para realizar. É um sujeito que tem uma crença tão forte dentro de si de que o negócio dele vai dar certo, que de fato o negócio dá certo. O negócio cresce, o negócio prospera, o negócio dá dinheiro, o negócio adquire clientes, o negócio adquire reputação, o negócio ele anda para frente. Mas esse negócio não tem sofisticação de quase nada. É feito de forma muito rudimentar. E parece um conflito muito curioso. Você ter um negócio de sucesso, mas ao mesmo tempo ter processos rudimentares, não ter sofisticação da sua estrutura de negócio. O que isso quer dizer? Muitos empresários contratam seus contadores simplesmente pela obrigação de ter contabilidade. Eles não sentam estrategicamente com os seus contadores mensalmente
e discutem os números registrados na contabilidade. Ao conhecer muitas empresas, muitos empresários, a gente passa a ver que os empresários vão fazendo as coisas ali por osmose. Não, o meu negócio é vender, é vender, é vender, é vender, é vender. Mas ele nunca para analisar o custo do negócio dele, o custo do produto dele, a sistemática de custeio. Então ele acha que ele tem muita venda, mas ele sente que falta dinheiro. Ele vende muito, mas não sobra dinheiro no bolso dele. Ele vende muito, mas ele paga muito imposto. Ele vende muito, mas ele não consegue crescer na pessoa física. O empresário sem sofisticação, ele sempre tem essa confusão. Ele sempre vive nesse conflito. E por quê? Porque ele muitas vezes não foi educado adequadamente. Primeiro porque, infelizmente, no Brasil, nós temos uma educação de baixo nível, de forma geral. A educação mais sofisticada, ela está refém de escolas privadas, de universidades privadas de alto nível, de formação que envolve muitas habilidades, e isso tudo custa muito caro. Então, o empreendedor, muitas vezes, ele não teve a educação, a formação adequada para ele compreender uma estrutura de gestão que apoie ele compreender por que ele não está tendo lucro, por que ele não está tendo um ganho substancial, por que na pessoa física ele não está tendo um crescimento adequado quando comparado com o risco que ele assume. Ele simplesmente está ali trabalhando. E essa ausência de educação é muito grave. Por quê? Limita ele ter discussões boas com o contador. O contador é obrigatório ter a contabilidade, mas o contador ele é um fornecedor, ele é um prestador de serviço da empresa. E as informações estratégicas de toda empresa, elas devem ser tomadas tendo como base a contabilidade em especial. Não só a contabilidade, mas em especial a contabilidade. Porque a contabilidade deve refletir a posição real, patrimonial e financeira da companhia. Mas muitos empreendedores, muitas vezes até em tamanhos relevantes, eles não sabem disso, eles não entendem disso, eles não têm uma agenda contínua com seus contadores, eles não têm processos adequados dentro das suas organizações de modo a transmitir todas as informações das operações empresariais para o contador, e por conta disso existe um descasamento entre o que de fato a empresa é, e o que ela faz, e o que está registrado na contabilidade. O que a contabilidade tem. Qual é o grande problema disso? O empresário ele não consegue tomar uma decisão estratégica, porque ele não tem muitas vezes o número fiel, o número real. Ele vende algo, mas ele paga imposto de outra coisa. Ele tem um custo de um modo, mas ele tem registrado o custo de outro modo. Ele tem um volume de funcionários, mas os funcionários não estão refletidos da maneira correta na folha de pagamento ou na contabilidade. A empresa tem uma estrutura de captação de recursos, mas aquilo não está refletido corretamente na contabilidade porque o empresário pegou um empréstimo na pessoa física. É uma confusão. Então essa ausência de sofisticação resulta em ausência de informação que, por consequência, limita o empresário a tomar decisões estratégicas corretas. Diante desse cenário, o que eu aprendi é que se você quer ser um empresário, quer ser um empreendedor, quer ter uma empresa, você tem que ter educação sobre o ponto de vista de governança, sobre o ponto de vista contábil, sobre o ponto de vista tributário, sobre todo o contexto que envolve ter uma empresa. E não somente sobre uma ideia interessante que você teve, que ela pode até parar de pé, ela até pode ser interessante, ela até pode resolver determinados problemas.
mas você simplesmente, com a cara e com a coragem, ir realizar este trabalho sem entender tudo que envolve as obrigações, os compromissos, os cumprimentos regulatórios que devem ter uma empresa, você tem uma chance muito grande de falir sua empresa. E, de novo, segundo o Sebrae, grande parte das companhias que abrem são fechadas em até 3 anos. Por que essa taxa de mortalidade imensa dos CNPJs? Por isso, gente. Porque a pessoa está só preocupada em vender a qualquer custo, abrir cliente, fazer aquele produto ou aquele serviço ser entregue para um determinado cliente ou para um conjunto de clientes. Mas ele não está olhando a sistemática por detrás. Ele não está olhando a contabilidade, ele não está discutindo com o contador o regime tributário da empresa. Para quem não sabe, o Brasil tem basicamente 4 regimes tributários hoje. Existe o MEI, que é um regime societário e também um regime tributário, que é para empresas que faturam até R$81 mil ano. Nesta categoria, o empreendedor é individual, então o CNPJ está vinculado especificamente àquela pessoa, e existem algumas características de atuação que ele pode ter. Você tem o regime tributário do Simples Nacional, que é o que a maioria das empresas que a gente vê nas ruas, os comércios, as padarias, os pequenos prestadores de serviços, eles estão sempre no Simples Nacional, que é o regime tributário mais comum para os pequenos negócios, porque ele tem um limite de faturamento até 4,8 milhões. Para cada tipo de negócio e para cada faixa de faturamento existe ali as suas alíquotas, e essas alíquotas são aplicadas em função do faturamento da companhia e se paga o imposto em cima disso. Depois nós temos o presumido, lucro presumido, que é um regime tributário cujo governo presume que você terá um determinado resultado e por isso aplica um percentual de base de cálculo para o teu negócio, para o cálculo dos impostos. E esse regime de tributação permite que a empresa tenha um faturamento até 78 milhões de reais por ano. E acima disso você tem o último, e que é o regime tributário mais comum para as grandes organizações, que é o lucro real. O lucro real ele não tem limite de faturamento e ele tem uma característica de apuração tributária direcionada para, de fato, o quanto a empresa apurou de lucro no trimestre ou no ano, a depender da opção escolhida. O fato é que, para que cada uma dessas características possam ser escolhidas para o seu negócio, você tem que analisar várias situações. Você tem que analisar o quanto a sua empresa vai faturar, qual é o tipo de serviço, qual é o nível de sofisticação que você tem dos seus controles de vendas, de custo, de contabilidade, a depender do crescimento que a sua empresa vai ter. Então, são diversas características que fazem com que você tome a decisão de ter um destes regimes tributários, tá? Muitos empresários estão, por exemplo, no Simples Nacional, mas eles poderiam estar num outro regime de tributação que resulte em mais ganho de performance tributária. Mas eles não sabem disso porque eles não sentam com o contador e não discutem estrategicamente as características do seu negócio. Então, se você quer ser um empresário, quer abrir uma empresa, você precisa, antes de mais nada, conhecer alguns contadores, conversar com 2, 3 contadores, entender qual está mais bem preparado para ser o seu parceiro estratégico, o seu apoiador durante a sua trajetória empresarial e compor junto com ele a estrutura do teu negócio, fazer um planejamento com ele. Esse planejamento tributário ele pode ser feito por contadores ou pode ser feito, que normalmente é mais
realizado pelas firmas de consultoria e auditoria tributária. Então, o sujeito senta ali com o profissional e fala, olha, eu estimo ter uma receita de tanto, eu estimo ter um custo de tanto, minha estrutura de custos está determinada dessa maneira, eu tenho X profissionais, eu vou ter X custo com compra de produto, com revenda, eu vou importar, eu vou exportar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você compõe todo o teu negócio, faz um business plan detalhado e com base nisso vocês fazem o planejamento tributário fazendo simulações numéricas. Olha, se eu estiver no lucro real, qual vai ser o tanto de imposto que eu vou apurar? Se eu estiver no lucro presumido, quanto de imposto eu vou pagar? Se eu estiver no simples, quanto de imposto eu vou pagar? E com base nisso, você consegue ter clareza de qual sistemática você adota. Além disso, muitos empresários, muitas vezes, simplesmente adotam o Simples Nacional por ser o modo mais simples, por ser o primeiro método, mas desconhecendo que o fato dele faturar 500 mil no ano, 1 milhão no ano, 3 milhões no ano, não obriga ele a estar no lucro no Simples Nacional. Ele pode muito bem escolher o presumido ou escolher o lucro real. Porque o que vai determinar a escolha? São todos esses fatores que eu mencionei. E às vezes, a depender do seu negócio, você vai pagar menos imposto estando no lucro real do que estando no presumido. Ou vai pagar menos impostos estando no simples mesmo do que estando no presumido ou no real. Ou vice-versa. Não existe uma regra padrão para o seu negócio. Cada negócio é um negócio, então precisa entender as características da tua empresa, da tua situação e, com base nisso, criar ali um planejamento de qual é a melhor metodologia, o melhor modo de apuração tributária para o teu negócio. Conhecendo isso, você vai partir para outros níveis de sofisticação, porque imagina, se você tem uma contabilidade muito bem apurada, correta, que reflita de fato a realidade patrimonial financeira da tua empresa, você tem condições de definir estar no lucro real se esta modalidade for a modalidade de melhor performance tributária para a sua empresa. Porque muitas vezes o lucro real permite fazer ali recuperações de determinados impostos, ele tem algumas características específicas que as outras modalidades não têm, porque as outras têm como base de cálculo o faturamento da empresa. Mas para isso você tem que ter uma contabilidade sofisticada, tem que pagar mais para o contador. O contador, ele é um contador estratégico, não é um contador só para cumprir o trivial do pagamento de imposto. E aí você pode pensar assim, nossa, mas para que eu vou pensar nesse tipo de assunto? Eu só vendo sorvete, eu só vendo pães, eu só presto uma consultoria de vendas, eu só tenho um estúdio de podcast, eu só só revendo produto via e-commerce. Quando você escuta pessoas falando que os ricos, que os grandes detentores de fortunas pagam menos impostos, não é mentira. É verdade. Mas por que eles pagam menos impostos? Não é porque eles fazem nada de errado. É porque eles contam com a lei ao seu favor. Eles usam as regras ao seu favor. Grandes empresários ou pessoas com educação empresarial, com conhecimento empresarial, geralmente elas estudam as possibilidades, elas entendem as características do teu negócio e elas usam cada detalhe a favor do seu próprio negócio. Elas usam cada oportunidade de ganhar dinheiro dentro do teu negócio. E muitas vezes essas oportunidades elas estão com a contabilidade, com a apuração dos impostos, com um planejamento tributário adequado, seja para pagar os impostos diretos, seja para pagar os impostos indiretos, né? Seja
para distribuir estes lucros que a sua companhia eventualmente tenha para os acionistas. Então, existem diversas sistemáticas hoje, olhando a legislação tributária brasileira, que possibilitam o empresário pagar mais ou menos imposto. De tal modo que hoje, uma empresa com uma sistemática, uma empresa A e uma empresa B, que atuam no mesmo setor, elas são do mesmo tamanho, elas fazem as mesmas coisas, só que uma tem uma sistemática tributária mais sofisticada e a outra tem uma estrutura tributária rudimentar, sem planejamento, sem utilizar todos os mecanismos que a legislação permite. Essa segunda companhia, ela não vai ser competitiva. Por quê? Porque ela vai ter um custo maior de impostos. Ela vai estar correndo mais riscos, ela vai ter mais custo, o preço dela vai ser mais alto. Enquanto essa, ou vai distribuir mais lucros para os seus acionistas, ou ela vai ter mais dinheiro para reinvestir no seu negócio, ou ela vai ter simplesmente mais possibilidade de reduzir o preço dela para vender mais para o cliente final. Então, é fator estratégico você ter uma equipe especializada ou você se especializar usando parceiros, usando consultores, contadores para te trazer informações estratégicas sobre questões tributárias. E aí, se você é o empreendedor que está agora assistindo e pensando, nossa, eu quero ser um empreendedor, eu tenho dinheiro para investir, mas eu não entendo nada disso. Eu sou um bom construtor. E eu sei que se eu abrir uma construtora, eu vou saber fazer um prédio, eu vou saber fazer uma casa. Eu tenho know-how de engenharia, eu tenho conhecimento de equipe, de campo, para ir me apoiar, para fazer a casa. Mas eu não sei apurar custo, eu não sei apurar imposto, eu não tenho know-how para ter um sistema interno que tenha todas as informações de maneira eletrônica, e eu não sei me relacionar com o contador, eu não sei ter performance financeira de contas a pagar ou a receber, eu não sei fazer todo esse processo. Então você tem que refletir. Será que não vale a pena você ter um funcionário muito parrudo que saiba fazer isso? Ou um sócio que saiba tocar essa frente? Os sócios numa organização, eles têm que se complementar. A complementaridade do negócio, das funções, dos conhecimentos, é fundamental. Então, se você é o profissional técnico que entende da parte técnica e você quer um sócio, você tem que buscar o que eu não tenho que esse sócio vai ter. Talvez seja o investimento, e aí de fato você é o sócio técnico e você vai ter o sócio do investimento, que vai ser o sujeito que vai colocar o dinheiro. E aí você também vai precisar de um sócio que conheça da administração, que conheça do back-office, que conheça do burocrático, que conheça do dia a dia, porque tem que pagar funcionário, tem que ter folha de pagamento, tem que pagar INSS, tem que pagar FGTS, tem que pagar seguros, tem que ter pagamento dos fornecedores, tem que ter pagamento dos prestadores de serviços terceirizados, tem que ter contabilidade, tem que ter um planejamento tributário. E se você especificamente é do setor de construção civil, existe um regime tributário específico para você, que é o RET. Então, ainda há possibilidades específicas dentro de um nicho de negócio, dentro de um nicho de mercado, de uma possibilidade que você atue e que seja específica. Existem setores que são incentivados pelo governo, existem localidades dentro do Brasil que têm isenções tributárias. Por exemplo, se você é uma indústria e você talvez tenha um custo muito alto, se você avaliar a Zona Franca de Manaus, pode ser um grande ganho para você, porque lá tem isenção de alguns impostos. A Zona Franca de Manaus existe há décadas, é um grande polo de fabricação brasileiro. Se você olhar, sua televisão certamente foi fabricada lá, sua moto certamente foi montada lá, seu celular certamente foi montado lá,
Então, as grandes empresas industriais, eletrônicas, especialmente eletrônicos, estão todas estruturadas em Manaus. Ah, mas o meu negócio não para de pé em Manaus porque a questão logística vai inviabilizar o meu negócio. Mesmo eu tenha um ganho tributário relevante, eu vou ter um prejuízo muito grande logístico que não vai compensar. E aí, de novo, que eu entro. A educação empresarial envolve o seu planejamento por completo. Exatamente para você fazer simulações numéricas e entender que, olha, do ponto de vista tributário vale a pena, mas logístico não. Por isso eu estarei em outra região. Por isso eu não conseguirei gozar de um benefício tributário, de um incentivo tributário, mas eu vou gozar de um benefício de uma logística mais eficiente. Então, tudo isso cabe a profissionais especializados que trabalham e estudam inteiramente sobre essa parte administrativa, contábil, tributária, legal. Então, você, empresário, empreendedor, tem que ter isso em sua mente, tem que ter isso na sua cabeça. Ah, mas hoje eu ainda sou um pequeno empresário. Se você é um pequeno empresário e você não vê ainda a necessidade de talvez ter um sócio parrudo, um profissional parrudo para te apoiar com essas frentes, use aquilo que você tem que fazer obrigatoriamente a seu favor, de maneira estratégica. Tenha uma agenda mensal com o seu contador, mas não é uma agenda, oh, me manda a guia de imposto. Não, meu irmão. É sentar com ele por 2, 3, 4 horas, uma vez por mês, e conversar. Pegar o relatório financeiro e falar, ó, vendi R$1 milhão, quanto que tá na contabilidade? Me dá o balancete da empresa aí. O que você registrou? Ah, eu registrei 800. Opa, tá faltando alguma coisa, porque eu não recebi a documentação, o contador vai falar. Me dá a informação, e aí você envia a informação para você ter condizente o real com aquilo que está contabilizado. Porque senão você vai ter impacto também no pagamento do imposto. Muitos empresários, por não ter essa sofisticação, por não ter essa prática, por não se preocupar com isso, pagam menos ou mais impostos simplesmente pela ausência de cuidado, ausência de sentar com o contador e discutir com o contador, ausência de contratar um auditor para identificar eventuais problemas na operação, para ele tomar uma decisão. Se você tiver a prática de sentar uma vez por mês com o seu contador e discutir estrategicamente com ele a sua empresa, os números da sua empresa, passar conta a conta do balanço, dedicar tempo, energia com esse propósito, você vai conseguir melhorar substancialmente a sua empresa, porque o contador tem muita experiência de mercado com outros clientes e ele vai te trazer insights a partir do momento que você é preocupado com isso. Aí ele vai entender melhor da sua empresa. Aí ele vai falar, nossa, eu não sabia que você fazia tal atividade e agora você me falando, eu sei. Então, para essa atividade, eu conheço uma possibilidade de incentivo fiscal. Eu conheço uma possibilidade de você reduzir isso, de você melhorar aquilo. Só que você precisa ter esse envolvimento, essa conexão, essa atividade. Não basta você ser um empreendedor e achar que você tem que estar só lá na ponta, só lá na frente do cliente, só entregando aquilo que você vendeu. Isso é fundamental, sem dúvida. Sem isso, o seu negócio não existe. Mas, se você não tiver outra ponta, você não tem lucro. Você está dedicando sua vida a ter venda, mas não ter resultado. Você está fadado a um insucesso ao longo prazo. Aí, nessa hipótese, é melhor você trabalhar para alguém que pelo menos você vai ter seu salário garantido no final do mês. Muitos empresários, especialmente os de pequeno porte, eles estão trabalhando ali achando que estão tendo ganhos e não estão tendo ganhos. E o pior, muitas vezes o negócio dele é tão bom que ele cresce. E aí ele pode crescer com uma cultura ruim, que é aquela cultura que não acompanha a sofisticação do back-office, que eu estou compartilhando com vocês, e aí ele fica grande, e aí ele começa a assumir riscos muito maiores, muito grandes, muito significativos, sem ter a contrapartida econômica dele conseguir ter um ganho substancial. E aí ele está descumprindo, às vezes, a lei, a legislação, pagando menos ou mais imposto,
Não porque ele quer. Você vai conversar com um empresário, eu converso com muitos empresários no meu dia a dia, e para eles de fato são honestos, e eu creio que são mesmo. Eles querem ser, eles querem atuar da melhor maneira. Eu, no meu dia a dia, eu tenho muitos amigos, converso com as pessoas e eu tenho esse costume de conversar e entender, e aí, como é que tá a estrutura do teu negócio, a estrutura do teu business? E a pessoa fala, pô, tá super bem, eu tenho aqui um contador bom, ele me ajuda, eu converso com ele. E tem outros que falam, cara, tá indo, nem falo com o contador, só pago lá o imposto, tá tudo bem. Quanto menos imposto puder pagar, melhor. E tem gente que fala, se eu puder não falar pro contador, eu nem falo. Pô, se você faz isso, quando você crescer, se você crescer, você vai estar assumindo um risco muito grande. Você vai estar exposto a riscos muito grandes. Não só o risco legal de alguém vir e te autuar, da Receita Federal vir te atuar, te penalizar por isso, mas de você também estar numa estrutura que não paga grandes resultados para você, não te dá muito lucro, não te dá muito resultado. E tem empresários, por exemplo, o dono do estúdio que eu gravo aqui o podcast, ele é pequeno. E desde o início ele, Léo, eu emito nota fiscal. Me dá seu CPF que eu vou emitir nota fiscal. Eu sento com a minha contadora e ela diz que eu tenho que ter 100% e é isso que eu vou fazer, porque eu cumpro a lei. Eu pago o imposto e eu quero ter tudo refletido do que eu tenho de vendas. Eu tenho sócios, eu quero que eles saibam que tudo que está lá, bonitinho. Se a gente crescer, a gente vai saber tomar uma decisão legal. Isso é lindo de se ouvir. Mas tem muitos empresários que crescem sem ter esse apoio contábil, fiscal, tributário, financeiro robusto. E aí começam a correr riscos muito grandes. Se vocês buscarem aí na internet, o número de recuperações judiciais que está tendo no Brasil é imenso, é muito grande. Empresas que recorrem a uma possibilidade legal de recuperar a empresa porque ela não está bem das pernas. E muitas vezes ela não está bem das pernas porque simplesmente ela não olhou com cuidado, com carinho, com energia a parte que o empresário não tinha conhecimento. Então eu estou instruindo você. Vá atrás de informações, sente com o contador, tenha uma agenda longa com ele durante o mês, discuta, pense estrategicamente, peça soluções, peça alternativas para que você possa ter bons resultados, para que você possa cumprir a lei, a legislação e se beneficiar de todas as possibilidades que existem dentro da legislação a favor do teu negócio, para você ter mais lucro, para você ser mais competitivo, para você ganhar mais dinheiro e para você crescer com sustentabilidade, com sucesso. Empresas de consultoria, de auditoria, podem te ajudar a isso. Podem identificar onde estão os gargalos, onde estão os problemas, onde que você está errando, onde você tem que dedicar energia para você, então, ter mais sucesso. Um produto bonito, um produto legal, um serviço que atenda a dor de alguém é maravilhoso, é fundamental. Sem isso, nenhum negócio existe. Mas, sem uma sustentação adequada, sem uma fundamentação boa para o teu negócio não terá sustentabilidade. Em algum momento, ele tem uma chance muito grande de ruir e todo o seu sonho, toda a tua vida, toda a tua dedicação, aquilo que muitas vezes você gostaria de passar de pai, de mãe para filhos, pode ter um desfecho infeliz porque você não dedicou tempo por essas áreas. Ah, mas eu não tinha conhecimento de que essas áreas eram importantes. Agora você sabe. Agora você vai atrás do conhecimento, dedique tempo e energia e resguarde os seus negócios, o seu patrimônio, para que você realmente tenha sucesso amplo em 360 graus. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha sido útil para você. Se você conhece algum empresário, algum empreendedor, alguém que precisa ouvir esse conteúdo, alguém que precisa ter uma agenda com o contador ou consultar um consultor, um auditor sobre o ponto de vista tributário, contábil, financeiro da sua empresa, algum empresário que está crescendo e que talvez não esteja olhando com tanto carinho, compartilha com ele esse vídeo, fala para ele ouvir esse conteúdo, para ele poder compreender
ampliar teu conhecimento e se preocupar com essa temática. Se você é novo aqui, nos acompanhe, siga o nosso canal, se inscreva aqui. Toda semana a gente tem um conteúdo novo para compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado. Até o próximo.